Boa noite a todos. Eu estou aqui aguardando a chegada de Laura, que deve estar daqui a pouco conversando com a gente. O horário é às 8 horas, mas eu cheguei um pouquinho mais cedo para poder aguardar, para dar tudo certo. Minha irmã Vanusa, Janaína, Esther, boa noite. Ruth já entrou. Boa noite, Ruth. Minha voz está chegando legal para vocês? Tá dando para ouvir bem? Ana Catarina, boa noite. Bem-vinda. Maravilha. Daqui a pouco chegará a nossa convidada. Araceli. Boa noite. Ju. Valmir, sempre atento, né, Valmir? Boa noite, meu querido, tudo bem? Cacau. Olá, Cacau, querida. Cacau Apostos. Laura chegou. Deixa eu ver aqui. Laura entrou. Vou chamar ela aqui para conversar. Tô chamando ela. Laura? Tô aqui. Perguntas. Tô chamando Laura, não sei o que tá com... Oh. Laura? Boa noite. Tô chamando Laura. Enviar. Concluir. Transmissão. Pronto. Eu tô fazendo aqui uma transmissão com você. Eu coloquei aqui para você fazer uma transmissão comigo. Ó. Fazer uma transmissão ao vivo com Laura. Fazer a transmissão ao vivo. Só aceitar, Laura. Eu tô te convidando ao vivo, ó. Olha aí se chega para você. Fazer uma transmissão ao vivo com Laura. É só aceitar. Oi, Laura. Eu tô convidando você, aí você aceita, ó. Eu vou fazer uma... Você aceita a minha transmissão ao vivo. Ó, vou convidar você novamente. Laura. Enviar. Concluir. Acho que ela não tá sabendo. Entre pelo story, viu, Laura? Respondeu a Laura. Estou enviando uma transmissão ao vivo.
Não sei o que está acontecendo, que ela não aparece. Aguardando, Laura. Pronto, agora vai. Oi, Boa noite. boa noite, Rejane. Deu Desculpa, mas não estava chegando mesmo. Entendi. Acontece. Depois a gente vai se acostumando, aí volta tudo ao normal. Agora tá Tá bom, bem. Já entraram, certo. já entrou bastante gente, já temos aí Ruth, Araceli, bastante gente entrando já. Aguardar só mais Perfeito. um, aguardar só mais um minutinho para a gente começar, só uns 3 minutos, enquanto chega mais gente. Tá bom? Tá bom. Mas como o nosso tempo de entrevista é de 1 hora, você não gostaria de ir me apresentando para não perder tanto tempo, É, Rejane? sim. Posso sim. Vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar aqui para o pessoal que está nos seguindo que Laura e Ruth são autoras deste livro, né, de Nízia Floresta. Nízia Floresta, Isso. Memória e História Intelectual, Memória e História da Mulher Intelectual do século XIX. Isso mesmo. Isso Prefácio da mesmo. professora Constância Lima Duarte, que já esteve com a gente na abertura desse ciclo comemorativo. E aí, Perfeito. foi através desse lançamento de livro, aqui que vocês fizeram em Foz do Iguaçu e depois fizeram aqui no Rio Grande do Norte, que eu tive acesso, que eu me aproximei de Ruth e, consequentemente, de Laura. E as convidei e essa aproximação se deu maior com o terceiro encontro nacional do Mulheres das Letras aqui no Rio Grande do Norte, qual eu fiz o convite para elas e elas aceitaram, porque naquele momento, em novembro do ano passado, a grande homenageada do Mulheres das Letras aqui foi Nízia Floresta, e nós conseguimos fazer uma mesa redonda de 6 ou 7 mulheres falando sobre Nízia. E aí estava Laura e estava Ruth. Laura atualmente mora em Foz do Iguaçu, mas ela tem a naturalidade de Barcelona, por isso esse sotaque aí de carregado dela, né, misturado português com espanhol. E ela atua na educação lá em Foz do Iguaçu. Eu vi que você tem um trabalho de escrita científica, não é isso, Laura? Então, eu sou formada em letras e formada em Sim, história. Então, certo. eu dou aula em um colégio aqui, chamado Colégio Bertoni, é um colégio muito bom. E eu dou Sim, aula de história, para sim. meninas e meninos do sexto e sétimo ano. E Uhum. depois eu tenho um trabalho como freelance, chamado Escrita Científica, onde eu ajudo as pessoas de todo o Brasil a escrever. A escrever de Sim. uma forma acadêmica. Então, eu ajudo as pessoas a desenvolver trabalhos de TCC, de dissertação, de doutorado, é assim, qualquer tipo de escrita que a pessoa queira desenvolver e qualquer pessoa de qualquer idade. Sim. Isso. E você teve recentemente falando de Níger Floresta pela Fundação De, Joaquim de Nabuco, não é Joaquim. isso? Isso, eles me convidaram pelo meu currículo, né? Me convidaram Sim. a fazer uma palestra e eles agora estão desenvolvendo um material sobre a palestra que foi transmitida. Um material Hum, sobre a Nícia que eles vão lançar muito bonito. que legal, bacana. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a educação emancipatória de início do século XIX, porque ela já tinha uma educação emancipatória, né, naquele século. Então, a temática que a gente vai estar debatendo aqui junto com Laura é o papel que Nízia Floresta teve, né? Além de tantos outros papéis que a gente sabe que ela desenvolveu, a gente viu aqui nas duas lives anteriores, ainda temos mais pela frente, mas a gente que precisava delimitar, então a delimitação foi a gente hoje conversar um pouco, que essa é uma face muito importante da escritora Nízia Floresta, como é qual foi o grande papel, o grande legado que Nízia desenvolveu no século XIX dentro do campo educacional, especialmente educação para mulheres.
Não é isso, Laura? Então, você pode já iniciar para a gente essa sua reflexão, esse seu estudo sobre essa face educadora de Nígia Floresta. Perfeito, exatamente, Regiane. Como você falou, quando a gente vai estudar essa personalidade, as pessoas observamos, os estudiosos observamos que a Nícia, ela tem muitas faces, né? Tem a face de defensora das pessoas indígenas, de defensora dos negros, de defensora da educação, de defensora dos direitos da mulher. Então, esse recorte, né, se podemos falar dessa forma, esse recorte de emancipadora como educadora é muito, muito interessante. Porque naquela época, a mulher do século XIX, ela não era, podemos dizer, ela não era instruída. Ela era, não, perdão, ela era instruída, mas ela não era educada, certo? Então, ela era instruída para quê, Regiane? Ela era instruída para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para ensinar aos filhos a ler Bíblia, né? Mas ela não tinha direito, por exemplo, a estudar matemática, latim, história, geografia, nem pensar. Naquela época, a mulher estava fora disso. E não só no Brasil, quanto no resto do mundo, né? Também na Europa era dessa forma. Mas sempre o Brasil estava um pouquinho mais atrás, né? Mais difícil. Então, a própria educação da Nícia foi muito autodidata, né? A Nícia teve a grande sorte, ou o grande mérito, talvez, já por ela ter essa personalidade, de ter um pai, uma mãe, muito também à frente do seu tempo. E isso ajudou e contribuiu muito a ela ter acesso a uma biblioteca. A gente tem que dar muito valor para livro, porque livro abre a mente das pessoas. Quando você lê um livro, você começa a ler o livro, você faz uma reflexão e você nunca mais torna a ser a mesma pessoa. E foi isso que aconteceu com ela, ao meu ver, ao meu entender. Ela começou de menina a ler livros da biblioteca do pai e ela conseguiu uma educação autodidata. Então, quando ela cresceu e ela viu que as meninas não tinham esse direito, isso foi uma luta dela, quase pessoal, né? Então, em janeiro, no dia 31 de janeiro, ela, no Rio de Janeiro, inaugurou o primeiro colégio de meninas no Brasil. Isso aí se diz muito rápido, mas isso aí tem uma conotação e um peso muito grande para uma sociedade patriarcal naquela época, né? Tanto que o Colégio Augusto, que foi em homenagem ao seu companheiro de vida, né? Mas aquilo não foi uma coisa mole para ela. Teve umas repercussões muito grandes. Porque naquele colégio, as meninas elas tinham o direito e a facilidade de estudar matérias que poderia receber um nome e, inclusive, superior às que o nome daquela época recebia. Então, tem muita gente que fala que Nícia foi a primeira feminista do Brasil. Se a gente vê desse ponto de vista, realmente ela quebrou um tabu, ela quebrou uma montanha naquela época inimaginável, dar essa educação, certo? Mas, claro, vocês vão pensar, e isso aí durou muito tempo? Isso aí foi difícil de manter. Durou um tempo, sim, uns anos, mas a pressão que a Nícia teve durante esses anos foi muito grande, sobretudo de jornais e de sociedade patriarcal, e ela acabou tendo que sair do Brasil
e foi aí que ela iniciou as suas viagens pela Europa, né? Que aí a nossa experta em viagens é a Ruth Pinheiro, que ela no livro, né, que a gente escreveu juntas, tem uma matéria, tem umas matérias, uns capítulos dedicados às viagens e que ela relata muito bem. Até porque a Ruth Pinheiro, ela é uma grande viajante também. Então, esta seria um pouco a introdução, né, do processo de Nícia como educadora. E eu gostaria me abrir agora para perguntas que vocês tenham, curiosidades, neste sentido, sobre o assunto, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o currículo que foi implantado na Escola Augusto, que foi também bastante, vamos dizer, bastante futurista para a época, né? Porque, Foi. como você mesmo falou, naquele período, né, na história, a gente sabe que a educação era eminentemente masculina, então ela chegou com essa novidade na metrópole do Rio naquele período. Mas ela nunca fez isso de levar as meninas para estudar. Ela ousou mais, ela criou um currículo inovador. Fala um pouco sobre esse currículo aí, Laura, por favor. Sim, ela, as aulas dela tinham latim, tinha matemática, tinham também geografia, história, né? Todo que os meninos estudavam na época, inclusive algumas matérias a mais que eram inovadoras. Línguas modernas, né? Línguas estrangeiras também, né? Que ela Exatamente, por italiano, francês na época também, e isso superava as expectativas até de um colégio de homens, né? Superava essas expectativas, exatamente. Boa noite, estou dando aqui boa noite para a Jusileide, boa noite para Bruno. Quando você falou aí de livro, Bruno falou assim que a leitura ela é poderosa, né? Ela transforma a vida de qualquer ser humano. Tem uma história de Nísia que é bastante engraçada. Você falando aí que ela teve bastante resistência, com certeza, né? Hoje a gente ainda tem, né? Porque a gente estuda, porque nós temos esse viés mais empoderado pela literatura, pela leitura, que diga. Mas Ruth está falando aí que, inclusive, educação física para as meninas também, né? Tinha nesse currículo. Olha só. Isso, Ruth. E agora, é verdade, Ruth, muito bem apontado. E agora eu lembrei, aqui com a colocação de Ruth, que tinha música e dança também. Música e dança. Música e dança também, que eu não estava lembrada. Então, dá para entender porque os homens, principalmente os articulistas da imprensa da época, que ela também atuou muito forte na imprensa, né? Na publicação de artigos e para os principais jornais do período, dá para entender por que havia uma crítica tão acirrada a essa proposta, né, de Nísia. Tem até na Casa Grande Senzala, tem Gilberto Freire, ele fala uma expressão bem forte, escandalosa, né? Uma mulher escandalosa, uma mulher pelo fato dela ter enveredado assim, ter enveredado não, ter quebrado paradigmas mesmo. Isso. E aí, quando você fala que ela foi para a Europa, então, quando ela foi para a Europa, ela deixou o filho dela tomando conta da escola ou a escola já não existia mais? Não, então, ela existiu durante um tempo. Eu estava aqui lembrando também, e estou aqui com o livro, né, porque são muitas informações. Eu estava vendo aqui, que interessante, Regiane, que diz assim, no jornal mercantil da época, se ironizava sobre o fato do colégio administrar latim na sua grade curricular. No mesmo ano, 3 publicações foram oferecidas e dedicadas às alunas do colégio. E aqui no livro nós temos assim a ilustração dos diários e
as críticas, né, que esses diários faziam às educandas e a própria Nícia Floresta, né? Então, foi muita pressão. Então, no ano de 1847, então, vamos ver aí, o colégio foi aberto em 1838, foi até o 47. No 47 ele fechou com um discurso às suas alunas, que foi publicado no livro Discurso das Suas Educandas. Dirigiu Nícia Floresta brasileira. Então, ela fechou o colégio com um discurso às suas alunas sobre a importância da educação, mas ela teve que fechar a causa da pressão, sim. Dá para você ler para a gente as críticas que eram feitas às alunas? Tem como aí no material que você está aí coletando? Dá para a gente sentir como é que a recepção dessa inovação curricular, Sim. Então, aqui é muito difícil ler a ilustração, Rejane, porque, mas eu tenho aqui na nota de rodapé um pouco resumido o que a gente conseguiu traduzir. Diz assim: Colégio Augusto, lista das alunas do Colégio Augusto que receberam menções honrosas no fim do ano letivo de 1846. No Jornal do Comércio. O nome da filha de Nícia Floresta, Lívia Augusta, aparece no destaque como primeira da lista. Indica que ela foi uma das premiadas na matéria de latim. Esta referência nós encontramos, a fonte dela foi no projeto Memória da Nícia Floresta no 2006, né? Deixa eu ver aqui outra coisa bem interessante. O contexto social educativo, quando o Colégio de Nícia foi inaugurado, segundo o autor Louro, era o discurso sobre a importância da educação na modernização do país era decorrente. As críticas ao abandono educacional em que se encontrava a maioria das províncias estavam presentes nos debates do parlamento, dos jornais e até mesmo nos saraus. Os anos passavam, o Brasil caminhava para o século XX, e nas cidades e povoados, sem falar na imensidão rural, grande parte da população continuava analfabeta. E foi nesse contexto que Nícia entrou e abriu o Colégio Augusto. Imaginem, vamos imaginar agora o nosso século XXI, com todo o que nós temos, por exemplo, agora em educação. É como se alguém chega e implanta aqui uma matéria, por exemplo, de como ir para o universo em 5 minutos, ir e voltar. Todo mundo ficaria totalmente chocado, não é? Então, isso foi o que a Nícia fez. É uma coisa chocante, inovadora. É uma coisa assim, um ato de coragem, sobretudo de coragem, né? Partindo de uma mulher que sofreu, que perdeu o pai com 18 anos, que o pai foi assassinado, que casou com uma idade novíssima, que divorciou, que naquela época divorciar não era consentido. Então, muito complicado, né? Muito complicado. E isso demonstra, né, para a gente a grandiosidade dessa mulher, né? Que se submeteu até às críticas fortíssimas da época. Até hoje, na cidade dela, ainda tem os preconceitos. Sueli Costa, ela é lá da Paraíba. A professora Gabriela está sempre acompanhando as nossas lives. Ela está perguntando, há registro do número de mulheres que estudaram no colégio? Você sabe mais ou menos quantas pessoas estudaram? Se na sua pesquisa tem como a gente mensurar isso?
A gente fez um levantamento, Sueli, a única coisa que a gente achou é essa listagem de meninas que foram destacadas. E são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Foram 12 a registradas. É a única informação que eu encontrei. Sei, mas deve ter sido mais, né? Assim, deve ter sido um pouquinho mais. Bruno está falando assim, Bruno está dizendo assim, e contra o discurso hegemônico, patriarcal e conservador, foi um grande ato de coragem. Claro, muito. Tanto que ela, Bruno, ela sofreu as consequências. Ela teve que ir para um país que não, para outro continente. E Nietzsche era uma mulher muito apegada à família. Apesar de ela ser uma grande intelectual, porque nós não podemos esquecer disso, sobretudo Nietzsche era uma grande intelectual, ela era de um porte muito emocional, ela era muito emotiva, muito apegada à família. Então, para ela ter que sair do seu amado Brasil, ela realmente teve que ter sofrido muito, muito aqui no Brasil. É verdade. Até tem uma frase, né, que ela era muito amiga de Auguste Comte, do positivista, e tem uma frase que o próprio Auguste Comte disse que ela era uma positivista metafísica. Aí entra justamente no que você está falando aí. Ela tinha esse lado humanitário, romântico, nostálgico, e bem assim, que uma vez eu falando sobre Nietzsche, eu falei sobre isso que você está colocando aí. Eu disse, olha, Nietzsche, ela quebrou todas essas barreiras e trouxe todo esse legado para uma época que transformou ela sendo realmente a primeira feminista do Brasil e a primeira mulher a colocar um colégio de moças no Brasil também. Mas ela tinha tem até um livro chamado Conselhos à Minha Filha. Ela era muito mãe, né? Ela era muito mãe. Muito. E nas frases que a gente vê, né, Laura, ela sempre coloca a mulher, não é a questão da guerra do sexo, como não, pensa. não. Ela quer que a mulher se valorize como ser intelectual, como ser inteligente. Né? Isso aí é muito importante, Regiane, muito importante você chamar atenção. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Gente, a palavra feminismo, no sentido de guerra de sexos, não pode ser atribuída jamais à personalidade da Nícia Floresta. Porque a Nícia Floresta, quando ela fazia os seus discursos, ela sempre dava atenção para as meninas e os meninos. Porque ela falava que o futuro da sociedade patriarcal mudar estava nos meninos, nos homens novos. Então, até esse conceito de feminismo no século XIX, ele estava no início. O ímpeto, o valor da Nietzsche era igualdade. Isso. Não era guerra de sexos, era igualdade. Ela defendia o direito ao estudo. Ela defendia o direito à intelectualidade. Então, não adianta a gente pegar a figura da Nícia para fazer guerra de sexos, porque a gente está manipulando, ou estaria, a meu modo de ver, isso é a opinião da Laura Sanches, historiadora. Ok? Estaria manipulando o trabalho que ela fez, ok? Nós mulheres e nós homens, nós mulheres e os homens, temos que procurar a igualdade em tudo, né? Não podemos não podemos fazer guerra, porque a gente já tem tanto sofrimento. Nós estamos passando por coisas tão difíceis no mundo neste momento que nós temos que procurar nos unir. E o que a Nícia queria, o que a Nícia procurava era essa união de direitos. Né? E esse é o exemplo da Nícia, certo? Pelo menos é a mensagem que eu recebi do estudo que eu fiz dela, né? É verdade. Eu vi algumas frases ali no Opúsculo Humanitário e eu justamente fiz essa análise do discurso. Eu digo, não existe aqui
uma agressividade. Existe, como você mesmo falou, existe a necessidade do direito, de que a mulher ela tinha esse direito de ser de pé de igualdade, no sentido de ter os mesmos espaços e as mesmas condições de estudo, e de poder debater suas ideias, e de poder se empoderar dentro de um debate, numa roda de conversas. E ela trabalhava muito nas falas de Nízia, tem muito isso, que ela fala muito forte. E tem uns textos bem clássicos que nos remetem a isso. E tanto é que a gente... Diga. Não, desculpa, e outra coisa muito interessante, Regiane, é que quando ela conheceu Augusto Conte na Europa, ela era uma mulher que ficava muito bem, muito à vontade entre intelectuais masculinos, entendeu? Se ela tivesse sido uma mulher contra homens, jamais ela teria entrado nessas tertúlias, nesses saraus e nesses círculos de debate dos homens mais intelectuais da época. E tem umas cartas de Augusto Conte, umas cartas que Augusto remete para Nízia, que inclusive acho que uma delas está no nosso livro, que deixa muito claro que a Nízia não foi positivista. A Nízia foi uma grande debatedora e grande amiga do Augusto Conte, mas ela tinha suas próprias ideias que eram mais humanitárias do que positivistas. Tanto que quando Augusto Conte ele veio falecer, ela era uma das pessoas que levou o... Como é que chama o... Agora me fugiu a palavra em português. O ataúde, o fetro. Sim, sim. Dele. Sim. Entendeu? Então, isso aí mostra que era uma grande amiga e não necessariamente ela estava vinculada no positivismo, né? Entendi. A Sueli está dizendo aí, na verdade, ela representava a luta pela busca de espaço para a mulher nos diversos campos. É verdade, ela resumiu legal, não é não, no pensamento? Isso mesmo. Isso mesmo. Bom a gente tá discutindo, é bom a gente estar discutindo isso, muito interessante, porque às vezes usam como a situação como panfletária, né? E às vezes até de forma agressiva. E não era não esse, como você bem colocou, não era esse o roteiro que ela desejava. Até porque ela transitou muito bem na Europa, né? Ela transitou bastante com os românticos em Portugal, na Grécia, em vários lugares ela teve contato com bastante escritores, né? Escritores. Margarete de Rá, eu acho, uma vez eu vi falando sobre isso. Mas o que ela queria justamente era mais ou menos o que você falou aí, era estar na roda de conversa nos cafés parisienses e de outra Europa, conversando de igual para igual, assim, debatendo ideias como a gente está debatendo aqui. Eu acho que esse é o grande também foco da linha empoderada que Nízia estabeleceu no mundo. Isso mesmo, isso mesmo. Tem alguma pergunta mais por aí, Regiane, que eu possa ajudar? Deixa eu olhar aqui, e alguém perguntou. Jusileide disse que concordava com o seu ponto de vista. Bruno fez essa questão hegemônica. Sueli pediu o registro das mulheres. Deixa eu ver aqui. Eu estou passando aqui para você ver se a gente deixou de perguntar alguma coisa. Tem até aqui uma menina de Nízia, Joelma, que é a coordenadora lá da escola. Na verdade, Laura, esse ciclo comemorativo que foi estabelecido aqui para falar sobre Nízia e trazer a discussão para vocês, pesquisadoras, você pesquisou, Regina Simon já pesquisou fiz comparação com outras escritoras latino-americanas, a professora Constância deu uma aula para a gente no primeiro momento, é justamente para a gente trazer a discussão desse desconhecimento que ainda existe muito grande, principalmente no Rio Grande do Norte, viu? E no Brasil, a gente vê que no Sul, o eixo Sul,
Já tem bastante material sendo produzido, pesquisado pelos termos de Nídia. Mas, infelizmente, a gente sabe que Cleonice, eu não sei se ela está acompanhando a gente, ela disse que ia acompanhar. Cleonice, ela está fazendo doutorado na Universidade do Paraná, Unioeste. E, em março, a gente fez um trabalho aqui para a Folha de São Paulo, um podcast, eu, a professora Constância e alguns pesquisadores fomos entrevistados. E aí ela me passou a seguinte informação, há um mês atrás. Rejane, a gente levou aquele podcast lá para a minha disciplina do doutorado aqui no Paraná, para a gente ouvir mais sobre Nísia. Então, ela disse que a professora levou esse podcast como aula, e todos ficaram bastante encantados, inclusive ela, que ela disse que desconhecia essa travessia e essa grande obra que Nídia Floresta desenvolveu no Brasil e no mundo. Então, Rejane, eu me formei em letras na Unioeste e o meu mestrado em letras na Unioeste foi a dissertação foi este livro. Sim. Ela está agora fazendo o doutorado dela lá. É agora, nesse momento. Eu também estou fazendo meu doutorado lá agora. Não conheço ela. Cleonice Flores. Ela é do Mulherio das Letras. Ela é de Toledo. Viu? Aí ela até, no dia da aula, ela até me mandou um link do que estava acontecendo lá. E nessa aula, a mulher que estava falando sobre escrita feminina, né? E a gente vê que a gente precisa mesmo estar aqui dialogando com vocês e trazendo mais informações sobre Nísia Floresta, para que ela um dia para que isso seja entranhado na formação de crianças. Lá no Rio Grande do Sul, tem uma escola chamada Gamão. Não sei se você já ouviu falar. E eu conheci uma professora de lá há uns 6 anos, mais ou menos. E ela ela me conheceu através da minha rede social, do Facebook. Aí, quando ela viu que eu era de Nísia, aí se interessou. E ela disse que lá, nessa escola, em Gamão, no Rio Grande do Sul, olha que coisa interessante. Nísia passou pelo Rio Grande do Sul, né? Nísia saiu de Pernambuco e foi para o Rio Grande do Sul. Ela me disse, né, que o nome da escola era Nísia Floresta, mas não era só isso, não. Ela disse que lá, no currículo dessa escola, as crianças, desde cedo, começavam a estudar o livro de Nísia. Eu achei fantástico. Isso há uns 7 anos, ela me falou. Então, assim, eu acho que o projeto da gente aqui, essa fala sua, com todos os outros que vão estar com a gente até o final de agosto, é justamente para a gente refletir o quanto que a gente precisa estar se apropriando, né, esse sentimento de pertencimento a essa mulher que foi tão poderosa, né, e trouxe tanta coisa boa para a gente, muita gente, a gente até está aqui falando, né? Então, eu sou professora de História, como falei antes, no 7º e 7º ano, né, de um dos colégios mais reconhecidos aqui no Paraná, é o número 1 aqui no Paraná, né, e eu fiz o convite para os meus meninos para esta live, né? E eu já expliquei para eles toda a história da Nísia. E as meninas, sobretudo as meninas, elas ficam encantadas. Olha aí. E aí, e eu já levei o livro para a sala de aula, já li alguns trechos do livro para elas. E elas ficam assim elas, para elas parece impossível que não existir educação para meninas, né? Perdão, eu hoje estou atacada de alergia porque está muito frio aqui em Foz do Iguaçu, e está 3 graus, né? E me atacou a alergia. Pois mas estamos aqui. Estamos aqui. O Luiz Bruno está dizendo assim, no opúsculo humanitário, conhecemos qual foi a intenção de Nísia na educação. Ela se preocupou até com a roupa muito adulta que as crianças usavam. Isso. Costeletes pesados, apertados, ele está falando aqui.
Sim, a Nícia, ela foi uma das primeiras que sugeriu para tirar o corselete da mulher, né? Por achar uma coisa totalmente anti-anatômica, antifisiológica, né? E então ela tinha já um pensamento, como a gente está aqui falando, e a gente não cansa de falar, que o É pensamento verdade. dela era além do tempo, né? É Além do verdade. tempo. Aí E ele termina o questionamento assim: já percebemos um questionamento na problemática dos papéis sociais de gênero, ele falou. sim, o Opúsculo Humanitário, Bruno, é um dos livros que ela escreveu com mais maturidade. Uhum. Os argumentos dela no opúsculo nos direitos dos homens, nos direitos das mulheres, injustiça dos homens, os argumentos já mostram a capacidade de argumentação dela. Mas quando ela Uhum. escreve o opúsculo humanitário, eu percebo naquela escrita uma linha historiográfica, ela faz uma linha historiográfica da intelectualidade da mulher, assim, digna de qualquer historiador de muita experiência. Né? Ele conta como a intelectualidade da mulher se desenvolveu ao longo do tempo. Uhum. Então, é um trabalho fantástico, fantástico dela naquele livro, né? Inclusive, esse livro ele está no domínio público já, viu? Já pode, quem tiver interessado em ver, né, já pode baixar, que ele está Sim, no Google, né, no domínio público. Eu tenho ele sim. aqui, eu tenho uma cópia dele aqui, e tem uma cópia também da. Deixa eu só pegar aqui um pouco. Vamos ver. Eu tenho também esse livro, mas ele está muito velho mesmo. É daqueles de. Sim, Esse aqui é itinerário de uma viagem à Alemanha. Eu consegui no sebo. Ó, esse aqui. sim. Eu vou Esse, mostrar para vocês também os livros que tenho aqui, Denise, alguns deles. e esse Posso aqui é o que mostrar você também. falou. Esse aqui é o que você falou, o opúsculo humanitário. Né? Aham. E esse é A Lágrima de um Caeté, que foi o único livro que ela fez em forma de verso, né? Que é natureza indígena. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. É Eu, importante para ver sim, ó, o opúsculo. viagem. Sim, Este viagem aqui é viagem na Alemanha, na que Alemanha. está. Aí, esse aqui é o Opúsculo Humanitário. Olha, O bem meu, raro. o Raríssimo, meu viu? Este aqui deu muito trabalho e eu consegui, gente. Muito trabalho. Qual é a data dele? Qual é o ano? É uma data, é bem antigo. Só vou ver aqui. Este aqui é do ano 1853. Ai, Jesus, logo pós-guerra. Bacana. Quando eu fiz o meu mestrado sobre a Nícia, eu Sim, fiz, eu fiz questão de conseguir todos os livros. sim. Então, olha como ele está, gente. Todo Mas explorado. Todo explorado. aí a edição do direito das Esse é mulheres. clássico. Este aqui é de 1989, né? Uhum. Este não é difícil de encontrar. Aqui temos Nícia Floresta, o Carapuceiro. Carapuceira. Isso aí eu não sei. Este Sempre no aqui, sebo. este aqui é um ensaio, né? Com a É um editora. ensaio.
Sueli está perguntando Aí, qual é a editora. Editora Itchek. isso. Podem tirar foto, se Certo. querem. Podem Certo. tirar foto aí. Este aqui é da editora Ucitec, com H. Este livro é de Maria Luísa García Palhares Burke e é um ensaio sobre alguns trechos de livros da Nícia, se eu não estou errada, já faz tempo que li. Mas no livro da Ruth e o meu, ela faz uma explicação de todos os livros, de todas as bibliografias. Eu posso Bacana. até procurar. Aqui temos o maravilhoso livro da Constância, foi a primeira biógrafa, e para mim a primeira e a mais relevante ainda, e por sempre, da Anícia Floresta, né? É verdade. Foi a que mais produziu livros e a que mais, né, participa de... Este aqui, que é o último livro da Constância, né? Uhum. Que foi lá naquele encontro que ela lançou, no encontro de novembro, lá em Natal. Foi Natal. E este aqui, que foi produzido por nós também. E eu acho que eu tenho mais algum também. Mas é muito importante. Laura, esse aqui eu não sei se você tem. Esse aqui não é de Nísia, não. Esse aqui é a primeira biografia que foi feita sobre Nísia. Mas eu creio que você tem referência no seu trabalho. Qual que é? É de Adalto da Câmara, História de Nísia Floresta. Esse aqui é uma edição de 1941. 1941. Foi praticamente, o primeiro livro que abordou sobre a história de Nísia, os costumes da época, e também a escritora, falando sobre o lugar onde ela nasceu, tipo floresta. Isso. Isso aqui é o mais antigo e fizeram uma reedição. É isso aí mesmo. Ótimo. É muito importante, Regiane, quando a gente quer conhecer realmente uma personalidade, não tem como fugir de você ler e ler, né? Verdade. É verdade. Não tem como. É isso que traz o conhecimento sobre a biografia, né? É verdade. Eu gosto de me especializar em memória e história. Este é o meu segundo livro. Este é o segundo livro que eu publico. O primeiro foi também uma biografia de um espanhol do século XVII que também tinha sido apagado da história. Então, eu estou muito ligada para esse tipo de história de personalidades que fizeram diferença e foram apagados. Agora, por que, por exemplo, eu pergunto para vocês, eu sou europeia, não sou brasileira. É isso. Né? Eu sou europeia, não sou brasileira. Como é que eu chego aqui no Brasil e eu descubro a Nícia e ninguém sabe me falar quem que é a Nícia? E eu tenho que pesquisar. É verdade. É verdade. É verdade. Isso é um questionamento que todos nós deveríamos fazer. E eu creio que nós estamos em 47 minutos. 47 minutos já de live. E foi exatamente isso. A sua pergunta é bastante provocativa, Laura, porque foi exatamente esse sentimento que você está falando aí que passou por mim nos anos 90. Nos anos 90 eu fiz fui colaboradora de uma monografia de uma menina aqui da universidade particular e me chamou para eu ajudar ela. Você é de Nísia, eu morava em Natal, e ela disse, vamos fazer professora, eu estou querendo fazer uma monografia sobre Nísia, e eu soube que a senhora é de lá. Eu sou de lá, mas eu moro em Natal, eu faço a ponte com Nísia o tempo todo, mas não estou... Minha família é de lá. Ela disse, mas vamos fazer isso? Eu disse, não, interessa para mim fazer. E aí, quando eu fui fazer essa travessia aqui no município, em 96, eu acho, 96, 97,
eu fiquei muito surpresa e muito chocada, muito impactada com o meu município, porque eu não consegui encontrar, naquele momento, eu não consegui encontrar nada de Nísia dentro de Nísia Floresta. Então, isso me, como estudante de letras, como pessoa apaixonada pela literatura, eu fiquei bastante incomodada. E quando me pediram para eu ir para um lugar, que seria uma secretaria de turismo, eu fui bater numa comunidade que se chama Porto, e procurando essa secretaria de turismo. As pessoas disseram, não, aqui não tem secretaria de turismo. Aí eu encontrei uma escola fechada, e eu acho que eles confundiram com o mausoléu, que está lá fincado dentro do sítio Floresta. Só que eu não estava procurando isso, eu estava querendo a secretaria que me desse informações sobre aquele trabalho que aquela estudante queria fazer. Então, quando eu encontrei essa secretária de turismo, ela morava em Natal. E aí eu já me causou um estranhamento. Como é que pode uma secretária de Nísia morar em Natal? Mas, enfim, fui lá na casa, onde ela morava e interfonei para ela e pedi para ela o material que eu estava orientando uma pessoa e precisava muito desse material. Qual não foi minha surpresa? Ela disse, vem amanhã. Eu fui no outro dia, morava em Natal, fui lá. Não cheguei nem a conhecer essa mulher, porque ela nem me deixou. Era tudo pelo interfone. Aí aí o porteiro me entregou o material. Aí quando eu peguei o material, era um plano diretor, é sério, um plano diretor, e uma folha de papel ofício falando do baobá, assim, bem coisas muito poucas. E quase nada sobre Nísia. Foi quando eu comecei a me preocupar de fato. Aí já estava na universidade, me aproximei bastante do trabalho da professora Constância Lima Duarte, que naquela época ela estava desenvolvendo pesquisa no núcleo que ela criou. Ela até me disse que tinha sido uma pessoa e ela começou a trabalhar junto com ela. Foi quando eu comecei a me sentir pertencente a esse conhecimento, porque até aquele momento, mesmo sendo natural de Nísia, eu ainda não tinha despertado em mim a necessidade de conhecer. Aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode a gente ter uma mulher como essa e alguém perguntar e você dizer assim, não sei, não tem cabimento um negócio desse. Sueli está dizendo como adquirir os livros de Laura, estão à venda? Ela está perguntando. Laura. O nosso livro, tem em Natal, existe um local chamado Intercampi, onde pode ser comprado. E se não, pode ser comprado também pela editora, que é editora Epígrafe, pela internet. Mas eu agradeceria, se a Ruth está por aí, que ela colocasse aí, por favor, os locais onde pode ser adquirido. Ruth, ela está aí conectada ainda? Tá, eu acho que tá sim, acho que ela não saiu não. E amanhã ela vai estar até conversando aqui com a gente, amanhã à tarde. Tá aqui, na Cooperativa Cultural da FRN, ela está dizendo. Na Cooperativa Cultural da FRN você pode conseguir o livro de Laura. E também pela internet, diretamente com a editora, que é a editora Epígrafe. Aqui, sim, gente. Tá? Uhum. Então, Rejane, eu acho que agora, como estamos quase no finalzinho, poderíamos fechar com alguma conclusão, né? Isso. Mas se tem alguma pergunta, prefiro responder. Sueli está perguntando os títulos do seu trabalho, porque você falou que trabalhou Nísia, mas também tem um outro livro que você também fez. Qual é esse livro? Fala aí pra gente um pouco, antes de concluir. Vou mostrar. O meu outro livro é este aqui, sobre esta personalidade lastanosa, uma biografia de um colecionador espanhol do século XVII, que ficou apagado da memória durante 4 séculos. Ele era próximo do clero e da monarquia. Ele tinha um palácio com coleções e muitos livros, e ele abria o palácio dele para as pessoas pobres poderem estudar.
Então, ele também foi um grande educador que deu oportunidade às pessoas a estudar em uma época de Inquisição na Espanha. Ele está em português e ele pode ser comprado através da editora na internet, da editora Editares. E o outro é esse que o Ruth está colocando aí, ó. Nízia Floresta, Memória e História da Mulher Intelectual do século XIX. Que é isso aí. Isso. Mas, Pronto. gente... Laura, você pode fazer o fechamento, porque senão daqui a pouco o próprio Instagram tira a gente do ar, que ele é assim, mal educado. Ok. Tá. O mais importante, gente, eu quero agradecer muito o convite da Regiane, porque é sempre muito bom falar sobre estas personalidades e vamos ajudar a divulgar essa nossa intelectual brasileira, da que nós temos que ter muito orgulho, tá? Porque o Brasil tem muito de que se orgulhar com esse tipo de mulheres. Nós temos outras como elas, homens também intelectuais, e espero que tenham gostado deste bate-papo, né? Assim, um pouco breve, mas continuem. Amanhã nós vamos ter um bate-papo com a Ruth Pinheiro, que é a outra autora do livro. Então, amanhã vai ter mais, né? Não percam, por favor. E agradeço muito a todos pela participação e pela sua atenção. Nós que agradecemos, inclusive, a disponibilidade de vocês, porque a gente sabe que a agenda, nesse período de pandemia, não está fácil para a gente que trabalha em educação e desenvolve outros trabalhos paralelos. Então, eu sou eternamente grata a cada um de vocês pela disponibilidade e por estar trazendo para a gente esse conhecimento das suas pesquisas, da paixão que vocês falam através da sua fala. A gente percebe claramente essa pesquisadora, a paixão que ela tem pelo objeto de estudo, que é a Nízia Floresta. E a palavra é gratidão. E agradecer também a todos que nos acompanharam hoje nesse terceiro ciclo comemorativo aos 210 anos de Nízia Floresta, que vai acontecer a culminância dia 12 de outubro. Né? Ela nasceu dia 12 de outubro. E para a gente não perder de vista essa memória tão grande, a gente começou agora, a partir de agosto, a falar sobre ela. E está sendo, para a gente, eu tenho certeza, tenho tido retorno das pessoas que assistem a live, eles estão gostando bastante de cada fala, de cada palestra, porque vem só enriquecer a nossa intelectualidade, né? E ficar cada vez mais, assim, provocando mesmo, despertando em cada um de nós a necessidade de estudar mais Nízia Floresta. Não é isso, Laura? Muito obrigada. Mais que uma provocação, eu vejo, Regiane, como um levantamento da memória dela. Isso. Vamos levantar essa memória, certo? O seu trabalho é muito importante, viu, Regiane? Continue aí com a sua força.